Louvado seja Deus. Eu quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor. Como já foi dito, irmãos, aqui nessa noite, é motivo de alegria nós estarmos aqui juntos, reunidos, ainda que em pouco número, contudo, Jesus Cristo está aqui. O Espírito de Deus está aqui conosco, né? É o que nós precisamos para continuarmos a nossa caminhada aqui na terra. Sabemos que não é fácil, né, irmãos? Mas também não é impossível, amém? Cristo, Ele se fez carne, habitou entre nós e provou para nós que é possível sim nós caminharmos, meio às dores, meio às lutas, mas contudo, a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, amém? Então que cada dia, cada momento, você receba a força de Deus, você receba livramento, né? Como foi o testemunho da irmã Néia aqui, né? Deus deu livramento para ela, amém? Para Deus nada é impossível, irmãos, né? Eu já ouvi muitos testemunhos até mesmo de óbito, né? Mas Deus trouxe, ressuscitou, e hoje a pessoa ela continua viva, pregando o Evangelho, amém, irmãos? Talvez foi até uma forma, né, que Deus encontrou para chamar a atenção daquela pessoa, amém? Então a nossa vida com Cristo aqui na terra, ela é única, irmãos, amém? Ela deve ser preciosa, né? Nós precisamos valorizar todos os dias o nosso momento de devoção com Deus, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, na rua. O nosso coração, a nossa mente sempre deve estar voltado para Deus, amém? Que é autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus já falou comigo. Eu quero dizer à irmã que louvou aqui, que Deus já falou somente com ela através do louvor, falou comigo também, irmãos, amém? Louvor forte, né? Se não fosse por Ele, nós nem estaríamos mais aqui falando alguma coisa ou contando algum testemunho, mas graças a Ele, nós estamos aqui para contar aquilo que Ele fez por nós, amém? Louvado seja Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, e o versículo de número 13 e o versículo de número 14, amém? O Senhor Ele tem ministrado esse versículo no meu coração, e eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite da bondade e da misericórdia de Deus, de tudo aquilo que Ele fez na nossa vida e está fazendo, e para todo sempre Ele fará por nós, amém? Colossenses capítulo 2 e versículo 13 está escrito: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar uma vez mais em agradecimento a esse Deus tão maravilhoso, o nosso Senhor, né, e Salvador. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo livramento que o Senhor operou em nossas vidas, e, Senhor, por esse sacrifício, meu Deus, que foi tão doloroso para Ti. E nós somos salvos na tua dor, no teu sofrimento, pois o Senhor tomou sobre si as nossas dores
as nossas enfermidades e nos deu a paz. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nesta noite para Te glorificar, para exaltar o Teu nome, para bendizer os Teus feitos que são grandiosos e poderosos no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Nós acabamos de fazer menção daquilo que Cristo ele fez por nós. Talvez na nossa mente humana, nos nossos pensamentos, nós nem conseguimos imaginar tudo aquilo que Cristo ele fez por nós, ele padeceu por nós. Mas o que nós sabemos pela leitura da palavra de Deus era que havia uma acusação contra nós, e essa acusação ela nos levaria ao inferno, irmãos. Amém? Sem direito a nada, né? Esse era o decreto que estava contra toda a humanidade, e esse decreto ainda permanece. Contudo, existe um caminho, existe uma verdade e existe uma vida, e nós precisamos desse caminho, nós precisamos dessa verdade e nós precisamos dessa vida, para que tudo isso, essa célula, essas ordenanças, elas não estejam mais nos levando ao Hades, né, ou ao sofrimento eterno. Louvado seja Deus. Infelizmente, nós vamos encontrar muitas pregações no dia de hoje. Nós encontramos que se Cristo já padeceu por nós, nós não precisamos fazer mais nada. Mas isso é um engano de Satanás, isso é uma mentira, né, de Satanás. Cristo ele morreu por nós, ele é a porta, e nós precisamos entrar por ele, para que a nossa salvação ela seja decretada, para que a nossa vida com ele para todo sempre ela seja determinada. Então nós precisamos sim fazer uma ação, né, que é ir até Cristo. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos, dobrar a nossa atenção, a nossa mente para Cristo, para que nós possamos receber o direito da vida eterna. Amém, irmãos? Então, esse dito de que nós não precisamos fazer nada é cai por terra. Nós precisamos sim. E Jesus nos diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, todo esforço do ser humano, né, toda oração que o ser humano faz, todo devocional que o ser humano faz, toda leitura da palavra que o ser humano faz, buscando a Cristo, o Senhor ele recebe para si, e ele ouve as nossas petições e as nossas orações. É por isso que cada esforço que nós fazemos, irmãos, em estar aqui, né, louvando, buscando a Deus, o Senhor está recebendo. Uma irmã, né, saiu, pediu de Deus a oportunidade de testemunhar, contar o seu testemunho, e essa já é a quinta, né, irmã, quinta igreja que a irmã conta o testemunho dela. Amém, irmãos? Então isso é maravilhoso, e esse esforço que ela está fazendo de contar esse testemunho, isso glorifica o nome de Deus, naquilo que Deus operou, naquilo que Deus fez na vida dela. Talvez nem todo mundo saiba aqui na vida do que aconteceu, mas Deus operou o livramento na vida da irmã. É por isso que ela está alegre, né, contando e testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dela. Louvado seja Deus. Irmãos, algo interessante que nós acabamos de ler no versículo 13 é: quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, o Senhor nos vivificou juntamente com Ele, ou com Cristo. Então, cada ser humano que mora na terra, que está vivo, ele tem a oportunidade de ter o perdão dos seus pecados e viver uma nova vida. Amém? Mas existe a nossa ação de ir até Cristo para que isso seja efetuado na nossa vida. Eu preciso de tomar uma decisão, né? Eu preciso ir a Cristo, eu preciso me render, eu preciso confessar os meus erros, os meus delitos, os meus pecados, para que tudo isso seja perdoado, e a partir de então a
a vida eterna, que é a vida de Cristo, que é o próprio Cristo, possa operar em mim. Amém? Nós vamos olhar para a história de um homem na Bíblia muito conhecido, por nome Paulo, que teve depois o seu nome mudado de Saulo para Paulo, que ele, pela justiça do homem, ele receberia condenação. Eu não sei, mas na época com certeza era condenação para a morte, seria condenado para a morte pelo homem. Mas Deus olhou do céu e viu nele um vaso escolhido como foi determinado, e o Senhor se manifestou a ele, e tudo aquilo que ele havia feito de perseguição à igreja, aos filhos de Deus, o Senhor perdoou, transformou ele, enviou, e ele ganhou muitas almas para Cristo. Amém, irmãos? Então hoje não é diferente, Nós olhamos muitas pessoas caminhando nas ruas da Campina, ou quando nós vamos em Presidente Figueiredo, ou jornal, muitas pessoas. Essas pessoas, irmãos, elas também têm a mesma oportunidade que nós tivemos, Aqui não existe ninguém perfeito, irmãos. O único perfeito é Cristo, e Ele teve a morte, e morte de cruz. Imagina nós, irmãos, que erramos, vamos dizer aqui, quase todos os dias, Se nós não erramos com palavras, nós vamos errar com os nossos pensamentos, com atitude, de alguma forma nós erramos. É por isso que nós precisamos estar pedindo perdão para Deus todos os dias. A oração, o clamor, a leitura da palavra, a direção de Deus é que nós possamos fazer todos os dias. Não foi isso que ele falou lá em Salmo 1, meditai na palavra dia e noite. Então a direção de Deus é que nós possamos ler, para que nós sejamos fortalecidos e o nosso coração ele esteja guardado do pecado. O que o salmista falou lá no Salmo 119, no verso 11? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela é um escudo contra o pecado. É por isso que nós precisamos, irmãos, ainda em meio às lutas e às dificuldades que hoje nos rodeiam, que nos convidam para coisas talvez mais chamativas, mas a melhor escolha sempre será a palavra de Deus. Eu já falei uma vez aqui mesmo, nessa igreja, que hoje a enfermidade do século tem um nome, que é conhecido como depressão. Mas se você analisar, e até hoje a ciência está afirmando que a depressão, ela é a necessidade de Deus dentro de nós, irmãos. Então a depressão é um vazio, Quanto menos Cristo, quanto menos a palavra, mais depressivo eu me encontro, mais preocupado, mais ansioso, preocupado com as circunstâncias. Já é o contrário, aquele que faz a leitura ou procura fazer diariamente. É uma pessoa tranquila, é uma pessoa firmada no seu propósito, na sua caminhada, é uma pessoa decisiva, é uma pessoa que sabe o que quer. Amém, irmãos? Então, tudo isso nós temos para nós graças ao sacrifício que Cristo ele fez na cruz do Calvário. O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia muito bem, irmãos, dizer: não, eu não quero passar por esse sacrifício, eu vou desistir, vou parar. Mas ele não fez isso. Mesmo ele sabendo, passou por traições, se levantaram contra ele. Os próprios da sua são os próprios judeus que se levantaram contra Cristo. Os próprios sacerdotes se levantaram contra ele. Aqueles que eram para julgar segundo a lei de Deus, julgavam de uma forma errada. E nem isso abalou Cristo.
Ele não desistiu, ele não parou, irmãos. Então isso nós tiramos como exemplo para a nossa vida, né? Não vai ser uma calúnia, não vai ser uma fofoca contra nós, não vai ser um disse-me-disse contra nós que vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Independente se tem alguém, né? Sempre eu falo isso aqui, independente se tem alguém, quando eu chego dentro do templo, né, para orar, se houver um ou dois, ou se não houver nenhum, sempre faça o seu culto para Deus. Já foi dito que Deus está preocupado com multidão, Ele está preocupado com um que tem um coração sincero diante dele e o busca em espírito e em verdade. Amém? Enquanto ele parou para conversar com a mulher samaritana, ele tinha enviado seus discípulos para comprar pão. Por quê? Porque se eles estivessem ali, eles teriam atrapalhado a conversão daquela mulher samaritana. Eles não iriam aceitar. Mas quando eles voltaram, que eles perceberam e viram que Cristo já havia conversado com ela, aquela mulher recebeu salvação, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, contra a nossa vida, contra a humanidade, havia uma cédula, né, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ou seja, irmãos, como eu já disse aqui nesse momento, que o nosso merecimento, ele era a condenação eterna. Nenhum homem, ele tinha a capacidade ou a santidade para se auto-salvar. Ele não poderia salvar a si mesmo, ele precisava de alguém. Amém? Nós vamos olhar para trás na nossa descendência, dos nossos patriarcas, nossos pais da fé, como Moisés. Moisés falhou, Abraão falhou, Noé falhou. Deus poderia trazer a salvação por intermédio dele, mas todos eles falharam. Amém? Mas eles receberam a salvação porque eles reconheceram que Cristo era o Salvador deles. Amém? E hoje nós vamos errar, nós vamos falhar, talvez nós vamos cansar, querer parar, desistir, né? Se apartar, não sei por quanto tempo, dos caminhos do Senhor. Mas contudo, Cristo sempre estará de braços abertos para nos receber e nos fortalecer novamente e nos trazer para a direção certa. Amém? É por isso que eu quero liberar essa palavra nesta noite aqui, que independente do que você esteja passando, das lutas, das dificuldades, talvez necessidade financeira, necessidade espiritual, Cristo sempre estará com você. Amém? Talvez você esteja no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, pensando que Cristo te esqueceu, mas Deus está nos falando nesta noite que Ele não te esqueceu. Amém? Que a promessa dele permanece de pé sobre a sua vida, que as palavras que ele falou antes para você permanece viva e vai acontecer, diz o Espírito de Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Tome posse. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Cristo, irmãos, ele foi levado até a cruz, um lugar que estava ali separado não para ele, mas ele foi em nosso lugar. É por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele fala que nas dores de Cristo nós recebemos a cura, irmãos. É por isso que o Senhor sempre me lembra de algo, irmãos, que para aquele que torna a pisar o Filho de Deus, né, que já provou dos dons celestiais, que já conheceu a verdade e volta, vamos dizer que pecar conscientemente, esse sofrerá grande juízo da parte de Deus, irmãos. Está escrito lá em Hebreus capítulo 6. Leia lá. Amém? Então, faça valer não o que nós passamos, mas aquilo que Cristo ele passou por nós.
Não aquilo que nós choramos, mas aquilo que Cristo lamentou lá atrás, aquilo que Ele fez por nós. Então nós precisamos fazer valer a pena aquilo que Cristo padeceu por nós. E hoje, irmãos, Cristo ele é tão bom, que Ele padeceu por nós no seu tempo, na sua época, no seu momento, e ainda hoje Ele nos acompanha, irmão. Ele está ao nosso lado para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos conduzir. Ele está diante do Pai para interceder por nós. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Eu vou tentar fazer você entender. Cristo ele está diante do Pai intercedendo por nós. Você sabe o que é isso aqui? O crente ficou fraco, de repente desistiu, até se afastou do Senhor. E aí Satanás, como está escrito em Apocalipse, ele vai lá acusar, pedir a alma daquela pessoa para Deus. Senhor, pecou, está em pecado, me dá a alma dele. E Deus ele poderia até dizer: toma, Satanás, para ti. Mas Deus, o Pai, quando Ele olha para a direita, que Ele vê as mãos e os pés do seu filho, Ele lembra do sacrifício que Cristo operou por nós. E aquela pessoa tem uma segunda, uma terceira, até mesmo uma quarta chance. Então, vamos fazer valer aquilo que Cristo Ele fez por nós, O que nós merecíamos era a condenação. Está aqui, era uma célula que era contra nós, e Ele, sem medir esforços, Ele foi lá e tirou aquilo que estava contra nós, cravando-a na cruz. Ou seja, Ele entregou o seu corpo, Ele entregou a sua alma, irmãos. Está escrito que Ele se derramou da morte por nós. Louvado seja Deus. Eu vou ler, irmãos, aqui Isaías 53, que o Senhor está falando muito forte no meu coração. Eu quero fazer essa leitura aqui, só para você entender o que Cristo ele fez por nós. Isaías 53 vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmão, esse versículo aqui ele diz que Cristo ele padecendo por causa dos nossos pecados, os homens olhavam para Ele e diziam: olha, Deus está castigando Ele pelo pecado dele, porque era isso que os judeus falavam. Olha, Deus não é com ele é um falso profeta, ele é um enganador. Amém? E vai dizendo mais o profeta: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, enquanto maltratavam Cristo, nós estávamos recebendo cura, vida, a oportunidade de estar aqui nessa noite, falando no nome de Cristo, de testemunhando, de estar contando algo que Ele operou na nossa vida. Isso é muito forte, irmãos, porque quantos estão fazendo na graça que receberam coisa nenhuma, não dando valor, não respeitando a santidade de Deus, não buscando como deveria, ou já receberam a capacidade, vou até falar isso aqui, que Cristo está colocando no meu coração, a capacidade de fazer, e às vezes está dizendo: eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo.
Pode, irmãos. Eu me lembro, irmãos, que eu estava com um mês de convertido, lá naquela grande circular na cidade de Manaus, ali, quem conhece, tem aqueles bairros, eu não me recordo o nome agora, e me convidaram para sair para a rua para evangelizar na época do carnaval. Na época do carnaval, a Assembleia de Deus em Manaus, ela reúne todas as igrejas, né, em um período de jejum de 3 dias, e eles vão para a rua levar o evangelho, evangelizar, fazer tudo. E alguém me convidou, e eu abri minha boca e disse: eu não estou preparado. Eu estava com um mês, e o Senhor tinha me da cara. Irmãos, eu saí, eu falei aquilo lá atrás, eu saí. Quando eu cheguei na feira de São José 3, Deus usou uma mulher para falar comigo. Parece que ela tinha ouvido o que eu tinha dito. Ela falou assim: olha, nunca digas que tu não está preparado, porque não é tu que faz, sou eu sim. Bom, aquilo ali foi sentar-se mais espada na coração. E a partir de então, nunca mais eu abri minha boca e disse: eu não consigo fazer, eu não posso, porque eu sei que eu sou só um templo, um vaso, né? Quem faz é Ele. O próprio Cristo, ele falou: não sou eu quem faço as obras, meu Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Então, recebe essa palavra de Deus no seu coração. Não é você, é Cristo que está dentro de você. Não se entregue à tristeza do seu coração, mas se entregue ao amor dado por Deus a você. Amém? Porque toda vez que você estiver triste, pense que Ele está dentro de você, te fortalecendo em todos os momentos da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, guarde essa palavra no seu coração. Faça mesmo. Não, irmãos, eu tenho algo que Deus colocou no meu coração, que é o formato da igreja primitiva. Não espere um tempo, um lugar bonito. Graças a Deus nós temos para você pregar ou levar o evangelho para alguém. Amém? Pregue aonde você estiver. Fale com quem Deus colocar na sua frente para falar. Pregue o evangelho. Faça aquilo que Cristo Ele determinou para nós. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque Cristo Ele está para voltar. E não espere melhorar o mundo. O mundo vai ficar melhor e eu vou conseguir pegar esse filho humano. A Bíblia ela diz, né? Está escrito que quanto mais se aproximar a vida de Cristo, pior vai ficar. A vida de Cristo é comparada às dores de uma mulher que está para dar à luz. Amém? Então hoje, se nós vemos e observamos guerra, aí com um espaço de tempo, outra guerra, 2 anos uma guerra, só que quando Cristo estiver mais próximo, a intensidade dessas guerras, ou seja, o tempo de espaço entre elas vai diminuir, vai ser guerra atrás de guerra, uma atrás da outra. É dessa forma. Quando a mulher não está para dar a luz, não é assim que acontece. A contração vai aumentando até o cara. Assim será antes da vinda de Cristo. Amém? Então esteja pronto, esteja preparado, porque talvez quando Ele rasgar esse céu sobre a nossa cabeça, talvez nós não estejamos aqui juntos, bonitinhos, vestidos de crente, talvez eu esteja em casa, talvez eu esteja no trabalho, mas se ache perfeito diante dele, porque é Ele quem vai julgar cada um de nós, irmãos. A Bíblia diz que cada um terá que dar conta de si mesmo a Deus. Cada um passará diante do tribunal de Cristo. Amém? Eu não serei julgado eu e minha esposa junto, não será julgado eu e minhas filhas junto, não será julgado eu e o pastor junto. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui nesse momento. Quantos não gostariam de estar sentados nessas cadeiras e não pode, não consegue, né? Talvez está acamado no leito do hospital, talvez está preso,
e não consegue estar aqui. Nós que temos essa liberdade, vamos aproveitar ao máximo daquilo que Deus ele tem nos dado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por sua palavra, por sua misericórdia, por sua bondade, todos os dias da nossa vida. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor operou na vida da irmã. Ela contou o testemunho e nós glorificamos o teu nome, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Pai, nós te pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite. Somente o Senhor conhece as suas lutas, as suas dificuldades, e pedimos que o Senhor os visite, meu Pai, na calada da noite, durante o dia. Meu Deus, na tua oportunidade nós pedimos, visite os nossos irmãos, fortalece cada um, opera o livramento, traz a cura, traz, meu Pai, um milagre sobre esse lar, sobre esta casa. Senhor, recebe o filho, Senhor, dessa mãe que pede, meu Pai, por libertação, por transformação, por mudança. Senhor, somente o Senhor pode mudar o caráter de um homem, o caráter de uma mulher. Só o Senhor pode mudar o caráter de um jovem. Só o Senhor pode aperfeiçoar os nossos passos, a nossa caminhada aqui na terra. É por isso que nós te pedimos nesta noite, Senhor, permanece conosco, esteja conosco, Senhor, nos leve em paz, nos guarda, meu Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo. E quem acredita, diga amém. Louvado seja Deus, seja abençoado e vá em paz, em nome de Jesus Cristo.